Então, bom dia, bem-vindos mais uma vez ao programa Café com Vida Diária. Como sabem, estamos no livro de Mateus, já estamos no Mateus capítulo 12 e paramos no programa de ontem no versículo 46. Vamos daqui então. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe, seus irmãos estavam lá de fora, pedindo para falar com ele. Aí alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para os discípulos e disse: vejam, esses são minha mãe, meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai no céu é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Parece que aqui, gente, de verdade, né? Parece que ele desonrou, né? A mãe, quem escuta assim, né? Eu fico imaginando a Maria mesmo recebendo essa resposta, olha, porque ela mandou chamar, né? Ela queria falar junto com os irmãos dele, e ele dizendo, olha, vocês, atenção, ele não apontou para a multidão, ele apontou para os discípulos, ok? Isso é muito importante vocês perceberem isso. Ele apontou para os discípulos e disse: é isso, eles são minha mãe, minha mãe, ele, meu irmão, eles são minha família, eles são. Eu vou ter que viver agora por isso, pelo ministério. E você só vai compreender esse texto a partir de um outro texto. A Bíblia vai dizer que, na verdade, o próprio Senhor Jesus vai dizer que aquele que não é capaz de deixar pai e mãe por amor de mim, ele não é digno de mim, né? E é sobre isso. Tem muita gente que se prende, né, a coisas e pessoas e coloca pessoas acima do ministério, acima daquilo que Deus quer construir na vida deles, né? Usa a família mesmo como desculpa, né? A minha família não pode estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Deus. Segundo lugar, até tem que ser eu, na minha lógica, porque se eu estou bem, a minha família vai ficar bem, se eu estou mal, a minha família vai estar mal. Se eu cuido de mim, eu vou poder cuidar da minha família, mas se eu não me cuido, como é que eu cuido da minha família? E então vem a minha família. Então, o que ele está falando aqui, qual é a fala de Jesus? É prioridades. Espera aí, eu estou servindo a quem? Eu estou servindo o Pai. Eu estou fazendo a vontade do meu Pai. O que ele está dizendo? Eu não posso parar de fazer o que o papai está mandando, ó, quem faz a vontade do meu Pai. Eu estou cumprindo o Pai. Deus, aqui Jesus está falando de prioridades, né? É o que ele fala, olha, coloque em primeiro lugar, e aqui, novamente, prioridade, o reino, a justiça, o Pai, a vontade do Pai, né? E as demais coisas. O que seriam as demais coisas? Tudo mais que vem depois, irmão, irmã, mãe, tudo, né? Então, tem gente que deixa de exercer o ministério por causa de filhos. Ah, eu não posso, porque eu tenho filhos, né? E de verdade, os meus filhos, e desde pequenininhos, nunca foram impedimento para o meu ministério. Nunca me impediram de viver o ministério na sua plenitude, né? Algumas pessoas colocam as desculpas, né, na família, no casamento, né? O meu marido, primeiro que quando ele casou, ele já sabia que quando nós casamos, eu olhei para ele e disse: eu tenho um ministério. E ele falou: isso, e eu amo o seu ministério, jamais vou impedir você de exercer o seu ministério. Ele nunca impediu. Ele, ao contrário, ele sempre potencializou, sempre abençoou, sempre me liberou, né? Então, nós precisamos entender que a prioridade é o Pai, é o Pai. O Pai tem que ser o centro da minha vida. E tem gente que coloca a esposa, né, como centro da vida, a mãe, o pai, os irmãos, a família, os filhos, coloca ali aquelas pessoas como centro da vida. Nós acabamos de cantar que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim, ele é o centro, ele é tudo para mim, né? Então, eu devo amar meus filhos, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu marido, minha família, mas não mais do que eu amo o Pai. Eu tenho que cumprir a vontade do meu Pai, porque foi para isso que eu fui enviada, né? Então, foi nesse aspecto, e é assim que vocês devem
interpretar esse texto, né? A Ana colocou aqui: quando eu assumi a liderança na igreja, meu filho sempre me acompanhava em tudo. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Meu primeiro filho, ele no primeiro ano de vida, ele fez quase 300 agendas, né? No primeiro ano de vida, ele conheceu 4 estados brasileiros e nunca, meu terceiro filho, ele nunca me pediu. Os outros, então, meu Deus, Ana viajou demais. Davi viajou demais. Aliás, Aninha, eu levei aí, né? Na época que você estava em São Paulo, em Vila Nive, né? Na igreja de Vila Nive, eu levei, viajei para Vila Nive, para São Paulo, de avião, sozinha, com o Pedrinho, com meses de vida, né? E não me atrapalhou em nada, 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 nada. Né? Um menino que sempre entendeu. Então, a gente precisa entender que a vontade do Pai tem que estar acima de qualquer outra coisa na nossa vida. É sobre isso que Jesus está falando aqui, ok? Ficou claro isso? É sobre isso. Vamos continuar. Mateus capítulo 13 agora vai nos falar sobre uma parábola que, para mim, é uma parábola que deveria ser obrigatória para todo aquele que vai ministrar a palavra, que vai sair para evangelizar, para pregar as boas novas. Vamos lê-la? Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, sentou à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Você vai ver que aonde Jesus está, está a multidão. Né? As multidões seguiam Jesus. As multidões eram atraídas por Jesus. Né? Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou. E essa era uma característica do ministério de Jesus, o ensino. Ele ensinou o povo que permanecia na praia. E aí Jesus começou a contar várias parábolas como essa. A parábola, Jesus era didático, Jesus era lúdico. Jesus gostava de ser compreendido, ele era um mestre, né? Um líder. E para que a mensagem se tornasse o mais lúdico possível, né? Da forma mais lúdica possível, ele veio por meio das parábolas. Então ele vai dizer: um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram na beira do caminho. As aves vieram e comeram. Outras sementes caíram em um solo rochoso. Não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos. Esses espinhos, né, cresceram e sufocaram. Ainda outras caíram em um solo fértil, e então essas produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade que foi semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor está usando parábolas quando fala com o povo? E ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus. Gente, isso aqui é tão lindo. Aos discípulos eu revelo os segredos. Se tem uma coisa que o Senhor quer fazer, é revelar aos discípulos os segredos do céu. Os segredos do reino do céu estão disponíveis para mim e para você. Não é lindo saber disso? Não é bom saber que o Espírito Santo de Deus, que Deus ele está escondendo e está querendo revelar aos discípulos amados, aos discípulos extraordinários, os segredos do reino dos céus, mas aos outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado. Então, quanto mais você tem, mais Deus vai te dar. E terá em grande quantia, mais do que não tem, né? Aquele que é sem, não há uma espiritualidade, não há piedade, não há busca, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas eles não veem. Então, as multidões olham e não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz:
Quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando ouvirem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deles, por que que eles não conseguem entender? Mesmo com a parábola, mesmo sendo lúdico, porque o coração está endurecido. Então, quando você está diante de pessoas endurecidas, de uma multidão endurecida, mesmo de forma mais lúdica, não entenderão. Eles ouvem com dificuldade, têm os olhos completamente fechados, de modo que os seus olhos não veem, os ouvidos não ouvem, o coração não entende, e eles não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Então, essa postura faz o quê? Faz com que eles não sejam curados. Gente, eu vou subir para falar da parábola, mas eu preciso que vocês vejam a forma como Jesus está falando dessa multidão, para vocês poderem compreender de fato o que ele está dizendo lá em cima. Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, os seus ouvidos, pois eles ouvem. Ele está falando dos discípulos. Que felizes são vocês, os meus discípulos, porque vocês que estão andando aqui comigo, vocês, os olhos de vocês estão vendo. Felizes são os discípulos de Jesus, extraordinários, que os ouvidos deles ouvem os segredos do reino. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, ouvindo, né? Mas não puderam. Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. Veja que agora ele vai, de forma didática, explicar aquela parábola que a gente leu lá em cima. Então, primeiro vamos ouvir Jesus. Vamos lá. Eu quero comentar a partir da fala de Jesus, né? Então, vamos lá. As sementes que caíram à beira do caminho representam aqueles que ouvem a mensagem sobre o reino. Estão ouvindo, mas não estão entendendo. E aí, como eles ouvem, mas não entendem, o maligno vem e arranca a semente que foi lançada no coração deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, recebem até com alegria. Sabe aquelas pessoas que você diz assim, meu Deus, vai vingar, agora vai, que maravilhoso, né? Você tem certeza que vai. Contudo, não tem raízes profundas. E isso, o fato de não terem raízes profundas, faz com que não dure muito. São pessoas instáveis, instáveis. São pessoas instáveis. Ora estão bem, ora estão mal. Ora estão bem, ora estão mal. Assim que enfrentam os problemas, diante de problemas e perseguição, né, ou quando são perseguidos, por causa da mensagem, perceba, por causa da mensagem que carregam, cedo desanimam muito rápido. Qualquer dificuldade, porque não tem raiz profunda, desiste, desanima, fica desanimado. Então, no primeiro, é alguém que ouve, mas não entende, né? E aí o maligno vem e arranca a semente. No segundo, os do solo rochoso, por não ter raiz profunda, né? Diante de problemas e perseguição, desanimam. E as que caíram entre os espinhos, né? Tem as que caíram entre os espinhos. Jesus vai dizer, representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada. Por quê? Essas pessoas, elas permitem que a mensagem seja sufocada pelas preocupações dessa vida, sedução de riquezas, de modo que não produzem o fruto. Então, eles ficam muito preocupados com riquezas, com o dia a dia. Eles são sufocados pela vida diária. Eles se deixam levar por outras coisas. Eles se deixam levar por mamon, eles se deixam levar por aquilo que, né, que eles acabam considerando em primeiro lugar, e por isso não produzem o fruto. E as que caíram em solo fértil representam aqueles que ouvem, tem alguém ouvindo? Entendem? Tem alguém entendendo a mensagem? E aqueles que ouvem, entendem. Eles vão produzir a 30, a 60 e até 100 vezes mais daquilo que Deus está semeando dentro deles. Eu creio nisso.
Então, vamos lá, voltar agora na parábola, né, da forma como Jesus contou. Primeiro, você tem que entender que você, como um discípulo de Jesus, é como alguém que sai exatamente como Jesus está falando, né? Que sai com sementes para semear, tá bom? Então, você está saindo com sementes, com um saco de sementes. E você tem que saber que você vai encontrar 3 tipos, esse aqui é o saco de sementes, tá? E você vai ter que entender que você tem 4 tipos de solo. Às vezes a gente sai romantizando o ministério, com essas sementes na mão, dizendo: epa, vamos pregar, né? Vamos evangelizar. E a gente acha que quando a gente sair para pregar, a gente vai achar só um solo, que é esse solo maravilhoso que Jesus encontra ali, que Jesus fala no final. Que solo é esse, pastora? É aquele solo que, ó, é aquele solo que quando a semente cai é uma terra fértil. Olha aqui, é aquela terra, a gente quer achar só essa terra, né? A terra fértil que a gente acaba colhendo naquela terra 30, 60 e 100 vezes mais, né? A gente acaba acreditando que toda vez que a gente for semear, a gente vai encontrar esse tipo de terra aqui. Mas não é verdade, não é mesmo? Não é verdade. A gente tem outros 3 tipos de terra. Então, vamos pensar um pouquinho nesses tipos de terra, né? Como Jesus estava aqui pensando. No meu ministério, eu já encontrei esses 3 tipos de terra algumas vezes. Então, no primeiro momento, a gente vai ver aqui, enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho. Mas perceba, algumas não caíram no lugar que tinha que cair. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa ter certeza que a semente está caindo no lugar que tem que cair, né? Mas vamos lá. As aves, então, vieram e comeram. Então, a primeira, as aves levaram, ok? Então, é aquele tipo de pessoa, ó, as aves levaram. Vamos colocar aqui, as aves levaram. Que você ministra a palavra, mas qualquer coisa retira. Aí vem alguém, ou qualquer problema, qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que chega perto consegue roubar a semente que você colocou ali naquela pessoa. Aí, segundo, ó, enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram comer. Outras sementes caíram no solo que é rochoso. Tem pessoas que são endurecidas, que por mais que a gente tente, parece que a palavra não penetra. Aí você vai dizer por quê? Porque é rochoso, não tem raiz profunda, né? Então, o segundo, né, seria essas pessoas endurecidas, sem raiz, não tem raiz profunda. Não adianta eu investir numa terra que qualquer passarinho vai levar a mensagem que eu estou dando. Então, hoje ela está aqui comigo, eu estou pregando. Amanhã um passarinho vem e rouba tudo que eu falei, né? São pessoas que normalmente são levadas por amizades, né? Tudo que o amigo fala, né? Não tem uma personalidade, não tem constância, né? Na sua passada. E o outro não tem raiz profunda. E porque não tem raiz profunda, também o solo, as plantas, o solo seca, né? Essa planta logo murcha e ela seca. E os espinhos são pessoas que se levam, né, pela vida, pelas dores da vida, pelas dificuldades da vida. E Jesus é claro em dizer aqui que tem a ver com finanças até, com dinheiro, né, com problemas de dinheiro. Então, esse terceiro aqui nós encontraremos um público que é voltado para os espinhos, né? É muito importante que você tenha isso na sua mente para que você não se frustre. A gente idealiza, né? Eu vou pregar um público e 100% vai converter, né? E também para não ficar investindo. Então, se eu percebo que esse terreno é um terreno rochoso, por
que eu vou continuar colocando semente nesse terreno que eu já vi que é rochoso? Se eu percebi que esse terreno, terceiro terreno, é espinhoso, está cheio de espinhos sufocando a mensagem que eu coloco, por que eu vou desperdiçar, continuar desperdiçando semente naquele terreno? Então, nós precisamos entender que quando a gente sai como semeador para pregar, nós precisamos fazer um empreendimento, né? Vamos lá, eu tenho que comprar um terreno para construir a minha casa. A gente não compra online, né? Olha, vou comprar esse terreno aqui, gostei. Pá, online. Você quer ir lá, você quer ir ver, você quer examinar a terra. Em alguns momentos você quer conversar com os vizinhos para saber como é que é aquilo ali, não é? Você há todo um engajamento e um envolvimento naquele cenário que está ali. É assim ou não é? Né? A mesma coisa é quando você vai pregar a mensagem. Você não pode sair para pregar sem analisar essa terra. Que tipo de terra é essa? É a primeira pergunta que você tem que fazer dentro de um evangelismo, dentro de um discipulado, dentro de uma entrega de sementes. Você vai depositar sementes, primeiro você precisa perguntar: que tipo de solo é esse que está na minha frente? Seria tão bom se a gente só encontrasse o quarto, né? Esse solo fértil, que a gente coloca semente e colhe 30, 60 a 100 vezes mais do que eu coloquei ali. Seria tão bom. Mas, infelizmente, nós encontraremos também os outros 3 tipos de solo. Então, se você vai empreender e levar a mensagem do reino de Deus, se você vai investir, né? Se você vai ser com um saco de sementes, antes de qualquer coisa, perceba, jogue ali algumas sementes e perceba que solo é esse. É um solo fértil? Que bom, se for, vai ser em moderação. Mas esse solo é um solo que as aves vão levar embora? Hoje ele está aqui, amanhã ele está ouvindo A, B, C, nunca escuta, né? Não escuta ninguém, estável, inconstante. Que tipo de solo é esse? É um solo rochoso, endurecido, difícil? Que tipo de solo é esse? É um solo espinhoso, né? É um solo que não tem raízes profundas, é um solo espinhoso, que qualquer coisa abafa, sufoca a mensagem. Então, a gente precisa. Tem um texto bíblico que diz que eu não posso dar pérolas aos porcos. Parece que é pesado isso, né, gente? Não dar pérolas aos porcos, mas é mais ou menos assim. O porco, ele tem um caráter de porco, ele é porco. Então, eu posso dar banho, eu posso colocar um lacinho, eu posso colocar um perfuminho, eu posso fazer o que eu quiser com esse porco. Mas se eu soltar ele perto da lama, ele vai correndo para a lama, porque é um instinto dele, porque ele é porco. Então, nós precisamos saber com quem estamos trabalhando. E esse solo, o que é esse solo? É fértil? É espinhoso? É rochoso? Qual é o tipo de solo que está na minha frente? Amém, gente? Por quê? Porque existem muitas terras férteis. Então, na verdade, uma das principais missões daquele que é enviado com um saco de semente é conseguir discernir a terra fértil. Epa, achei terra fértil, né? Ele é igual um investigador, né? Ele sai quase como um investigador em busca de uma terra fértil. E quando ele acha a terra fértil, ele pega as sementes e ele atira ali e ele colhe o fruto desse trabalho. E ele vê colher, crescer a 100 por 1. Amém? Ficou claro isso, gente, essa primeira parábola? Ela é muito importante para os evangelistas, né? Para quem vai pregar a mensagem, para os ministros da palavra, para quem prega, para quem gosta de revelar Jesus. Vocês precisam saber. Eu preciso. Primeira pergunta que eu me faço: que tipo de solo é esse? Primeira pergunta. Vou investir em alguém? Primeiro eu preciso chegar perto e estudar a terra. Que terra é essa? É uma terra fértil? Se sim, libera sementes.
Senão, às vezes a gente precisa realmente entender que alguns empreendimentos, num lugar que não tem raiz profunda, você vai perder essas sementes, porque os espinhos vão sufocar. Você vai perder tempo, você vai perder semente. Ok? Claro, pessoal? Todo mundo dormindo, meu Deus. Tá claro? Amém. Então vamos para a próxima palavra, próxima parábola. Essa foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes no campo. Então, atenção. O agricultor semeou o quê? Boas sementes. Vamos entender essa de novo. Enquanto os servos dormiam, o inimigo veio e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também começou a crescer. Aí os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde que ele veio? Ah, um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntou os servos. Não, respondeu ele. Se vocês tirarem o joio, pode acontecer de arrancar também trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então, no dia da colheita, né, no dia que o Senhor Jesus vier nos colher, nos arrebatar, né, no dia do arrebatamento, então eu direi aos ceifeiros: isso é joio, amarre os feixes e queime, né? Agora, ou seja, vai para o inferno mesmo, né? Não tem salvação. E depois peguem o trigo e guardem no celeiro. Que celeiro seria esse? A Jerusalém eterna, né? O céu. Então, vamos falar um pouco dessa parábola, né? Dentro do reino de Deus, o Senhor Deus está semeando. Veja que quem semeia o joio é o inimigo, né? Porque, olha só, o agricultor, e a Bíblia vai dizer claramente em João, Evangelho de João, capítulo 15, que Jesus, ele é o agricultor, né? Ele é o agricultor, o pai é o agricultor, a gente até canta, né? Eu cantava mais, houve um tempo onde as igrejas, meu Deus do céu, a videira, né? Ele é a videira verdadeira, e o pai é agricultor, né? A gente cantava. E o pai, ele é o agricultor. Então, vamos lá. Aquele que semeia as boas novas, ó, ele colocou o quê? Boa semente. Quem o pai planta é boa semente. O pai só planta coisa boa. Mas alguém dormiu. Às vezes a gente pisca e ali no meio passa a ver o quê? O joio. O joio. E o joio, né? Ele não é boa semente. O joio, de alguma forma, ele é perigoso. Só que, e eu já vivi isso no ministério, gente, de perceber que tinha ali algum joio perto de um trigo e dá uma vontade de arrancar aquele joio, porque você está vendo que é joio, mas não pode. Você tem que fingir que não está vendo. Você tem que ter o discernimento para entender isso é joio, isso é trigo, isso é joio, isso é trigo. A gente investe em trigo, a gente não investe em joio. O joio, ele vai crescer ali junto com o trigo para não magoar o trigo. Porque se você começar a selecionar pessoas dentro do reino de Deus, você vai ferir a massa, você vai ferir todo mundo. Eles vão dizer, epa, que história é essa? Né? Que tem alguém dentro da igreja selecionando. Eu não tenho como virar e falar assim, ó, esse aqui, vem para cá, joio, você, né? Vem para cá, trigo, você. Quem vai fazer isso é o Senhor. Eu vou trabalhar com joio e trigo. Lógico, o investimento não vai ser para o joio. Quando eu for investir, eu vou ter que investir em trigo. E para isso nós temos que ter discernimento. Vocês entendem que quem está no reino de Deus tem que ter discernimento? Né? O pastor, o líder, aquele que está na frente de algo, ele precisa ter discernimento, né?
Discernimento para entender que solo é esse. É um bom solo? É uma terra fértil? Discernimento para entender se é joio, discernimento para entender se é trigo. Porque eu não posso investir em joio, eu tenho que investir em trigo, né? Então, o reino de Deus, infelizmente, aqui é um alerta. Nem todo mundo, né? A Bíblia já diz isso, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, de fato me ama, mas é aquele que faz a minha vontade. E nem todo mundo que está ali está fazendo a vontade de Deus, né? Alguns é o inimigo que planta mesmo, e a gente vai ver coisas acontecendo que a gente fala, gente, que pessoa que está sendo usada. A gente vê algumas pessoas sendo usadas com velocidade pelo maligno, não é? Pessoas que são usadas de uma forma ferrenha pelo maligno, são joio. Pessoas que causam divisão no meio da igreja, né? Pessoas que causam, são maledicentes, são malignos, são mentirosos, são pessoas que dão lugar à carne. É joio. Mas existem pessoas que são piedosas, que o pai plantou, que o agricultor plantou. Graças a Deus, porque ainda existem boas sementes. E aí importa que você, como líder, como pastor, como semeador, como aquele que vai para semear, consiga discernir. Olha, se tem uma coisa que você tem que pedir todas as vezes quando você for orar, principalmente se você quer ter um ministério próspero. Pastora, eu preciso de um ministério próspero. Qual é a maior coisa que eu devo pedir? Olha, não deixe de pedir. Na verdade, duas coisas: sabedoria e discernimento. Tá aí duas coisas que eu nunca parei, nunca vou parar de pedir: sabedoria, discernimento. Sabedoria para saber agir com os solos que não são férteis. Sabedoria para poder saber como agir com os solos que as aves levam, são rochosos e são espinhosos. Sabedoria para saber agir com o joio. Discernimento. Discernimento é fundamental para você saber discernir que quando você, como semeador, sai com o seu saco de sementes, você encontrará joio. Então, eu preciso entender quem é joio. Sabedoria, discernimento, para discernir os tipos de solos. Então, nós estamos aqui aprendendo sobre a importância, né, da sabedoria, de pedir a Deus sabedoria e discernimento. Amém, gente? Vamos para a próxima parábola? Vamos para a próxima parábola. A parábola da semente de mostarda. Então, Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que alguém semeia num campo. Ela, a semente de mostarda, gente, isso é muito importante, é a menor de todas as sementes. Não tem outra semente menor que a semente de mostarda. Mas se torna a maior das hortaliças. Ela cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. O que ele está dizendo? O reino de céus, ele é uma semente que, mesmo que seja pequenininha, pode ser pequenininha a mensagem, por isso que a Bíblia diz a palavra não volta para trás vazia. Pode ser a menor mensagem. Se a terra é boa, é fértil, aquilo que é pequenininho vai crescer, vai ficar imenso, vai se tornar uma árvore, vai ficar gigantesco, porque esse é o poder do reino dos céus, essas sementes do reino dos céus. Vocês estão entendendo? Essas sementes, quando caem nessa terra boa, você coloca pequenininha, ela fica grandona, linda. Quando você volta, você fala, gente, na terra boa, na terra fértil. Meu Deus, eu joguei uma semente tão pequenininha, olha que coisa linda, que já nasceu, é terra boa. É terra boa. Foi tão pouco. E olha que lindo, que riqueza, né? Que já temos aqui. Isso é terra boa. A parábola do fermento, gente. Jesus também contou a seguinte parábola: o reino dos céus é como fermento usado
para uma mulher para fazer o pão. Aliás, ontem eu fiz um pão aqui, quentinho, gostoso. Tão bom, né, gente? Aquele pãozinho que a gente tira quentinho, passa aquela manteiga por cima. Ai, que delícia. Ontem eu fiz um monte de pão para a gente comer aqui, gostoso. É igual, e o poder do fermento, meu Deus, você coloca um pouquinho de fermento, aquilo faz pão, um tanto de pão, não é? Um tanto, como cresce aquela massa. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade, pequeno mesmo, de fermento, em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Ou seja, o reino de Deus não precisa de muito, um pouquinho que você coloca do reino de Deus, você vai fazer já feitos incríveis. Aqui ele está falando do poder da mensagem, o poder da palavra, o poder do reino de Deus. Agora, você precisa, pastor, então, maravilha, então eu vou ter 100% de aprovação, vai ser tudo maravilhoso, vai ser tudo flores, você precisa entender que o reino de Deus também tem joio, o reino de Deus também tem terras que não são férteis. E quando você entende isso e discerne, você passa a não perder mais tempo, né? Uma coisa que eu aprendi é que eu não posso perder tempo. Não posso perder tempo. A gente precisa investir naqueles que estão abertos para esse investimento. E é tão bom quando você acha alguém que está ali, pronto, é terra boa. Você fala, ai meu Deus, deixa eu jogar uma semente aqui. E você joga uma semente, quando você volta no outro dia, quando você volta na outra semana, você fala, meu Deus, que velocidade! É igual fermento, né? Você pega o fermento, coloca ali um pouquinho do fermento, 10 minutos depois, quando você descobre a massa dobrou o tamanho. Que coisa boa! Assim é o reino dos céus em uma terra fértil, né? Toda a massa fica fermentada. Vamos para a próxima parábola. Jesus sempre usava histórias, comparações como essas quando falava à multidão. Na verdade, nunca falava sem usar parábola. Cumpriu-se desse modo, gente, olha aqui, de novo, né? Mateus dizendo para que se cumprisse, porque na verdade ele está provando o que? A divindade de Jesus, que ele é o Filho de Deus, o Messias esperado, para que se cumprisse. Eu lhes falarei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo, por meio das parábolas. E aqui ele vai explicar a parábola do trigo e do joio. Vamos ouvir Jesus falando dessa parábola que a gente leu lá em cima? Em seguida, deixando as multidões de lado, Jesus entrou em casa. E aí seus discípulos pediram, perceba que aos discípulos ele conta os segredos do reino. E isso é tão importante porque não adianta, quem não está no reino, eu acho linda a forma como ele fala com João. Né? Ele está ali, João, você precisa nascer de novo. Perdão, no Evangelho de João, né? Capítulo 3, mas ele está falando com Nicodemos. Eu acho lindo como ele fala com Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos não entende. Ele diz, como que eu, velho, barbado, posso voltar para a barriga da minha mãe? E aí ele está falando, Nicodemos, você não entende? Eu ainda estou falando das coisas da terra e você não consegue entender? No versículo 14, vi que tinha isso mesmo, tinha. Aliás, nós passamos já por alguns. Ó, no 34 tem para que se cumprisse, você pode anotar aí, 34. E tem o outro para se cumprir, no 14, você viu, né? É aí que eu vou te mostrar, para quem está anotando aí, os para que se cumprir, né? Isso, é 13 e 14. Tá, Elaine? Então, coloca aí 13 e 14. Tem outro para que se cumprisse aqui no 34, tá? Tem outro aqui no 34, atenção. 14 e 34. Ok. Então, vamos lá, gente. E eles falaram assim, olha, nos revela o segredo do reino. E lá em cima, vocês viram que, na verdade, ele só vai revelar o segredo do reino para os seus discípulos, né? Por favor, nos explique a história do joio no campo. Jesus respondeu, o filho do homem é o agricultor. Ou seja, Jesus é o agricultor, né? E o filho do homem, ele planta as boas sementes.
O campo é o mundo. As boas sementes são o povo do reino. É o reino de Deus. Para nós, é a igreja. O joio são pessoas que pertencem ao maligno. Perceba que eles estão ali misturados, mas eles pertencem ao maligno. E o inimigo plantou o joio no meio do trigo, o inimigo que plantou o diabo, claramente. A colheita é o fim dos tempos, é o arrebatamento. E os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado, queimado no fogo, assim vai ser no fim dos tempos. Né? E aqui ele está falando, existe céu e inferno, gente. O joio vai para o inferno. O céu é lugar de trigo. O Filho do Homem enviará seus anjos, eles removerão do reino tudo que produz pecado. Veja que o joio é quem produz pecado e pratica a maldade. Então, tem pessoas, infelizmente, né, gente? Infelizmente, tem pessoas que estão ali infiltradas no reino de Deus, junto com o trigo, mas estão ali produzindo pecado e praticando maldade. E aí a gente quer se levantar contra eles, mas a gente precisa dizer, deixa. E Deus vai, né? Como diz o outro, o que é dele está guardado, o que é dela está guardado. Porque tem pessoas que, na sua essência, são joio, não são trigo, não são trigo. São pessoas que estão ali, como eu falei ontem, no programa de ontem, tem aparência de piedade, parece com trigo, mas o caráter é joio. Alguns deles até lembram o trigo. Eles pegam, a Bíblia diz que o diabo, se possível for para enganar os fiéis, não é? Até se vestir de anjo de luz, ele se veste. Ele se veste. Mas, na verdade, a gente percebe que pelos frutos, como pastora, como que eu vou saber quem é joio, quem é trigo? Pelo fruto. Pelo fruto. O trigo, ele vai produzir coisas boas. E o joio vai produzir maldade, pecado. Ele vai praticar o mal, o caráter. É assim que a gente percebe o fruto, né? Quem é joio e quem é trigo. E os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui é o inferno, né? Esses que estão ali, mas o caráter é mau, né? Não é bom. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai, que é capaz de ouvir, ouça com atenção. Gente, amanhã nós vamos falar mais sobre algumas parábolas. Hoje eu vou terminar aqui com um alerta, né? Na verdade, eu preciso que você perceba que nada mudou. Praticamente a gente está vendo na mesma continuação do programa de ontem. Porque quando a gente fala do fruto e do dom, do caráter, a gente consegue falando de caráter e dom e fruto. Mas aqui eu quero falar sobre também discernimento e sabedoria, né? Que quando a gente estiver no reino de Deus, a gente possa ter discernimento, sabedoria para agir. Olha, colhe com alguém que ame mais a Deus do que você. Aquelas pessoas, como saber, pastora, se esse é trigo ou joio? Quando você encosta no trigo, ele te deixa mais crente. O trigo é alguém que aproxima você de Deus. É alguém que faz você apaixonar por Jesus. Isso é trigo. Agora, quando a gente caminha com o joio tem o poder de envenenar a gente. Em pouco tempo, você vai estar cansado, desanimado, porque o joio, ele pratica maldade e ele dissima o pecado. O joio e as más companhias corrompem os bons costumes. Gente, como é ruim, às vezes, e a gente não pode separar. Quem vai separar é o Senhor Jesus, senão a gente magoa o trigo. E quantas vezes eu percebo que algumas pessoas estão ali, estão vingando, estão dando certo, estão sendo bênção no reino de Deus, mas começam a andar, a caminhar com um joio. E em pouco tempo aquela pessoa, a fé dela é minada, a força dela é minada, é corrompido, né? Não está mais frutificando como frutificava. Ai, meu Deus do céu, aí é ruim demais, né? Aquela pessoa, ela não prospera mais,
porque ela se deixou levar pelo joio. Então, nós precisamos aprender, né? Quem caminha conosco. Veja que Judas não foi com Jesus para o Getsemane. Veja que Judas não colocou a cabeça no coração de Jesus. Jesus deixou ele ali. Jesus não retirou Judas. Judas se retirou. Jesus lavou os pés de todos. Mas Judas, a Bíblia vai dizer claramente, né? Aquilo que tens que fazer, faça logo. Ou seja, você vai praticar a maldade, pratica logo, né? Então a gente não vai arrancar, mas a gente tem que poder discernir. E a gente precisa investir em relacionamentos com o trigo, né? E ter muito cuidado para não deixar que joios, pessoas que estão ali praticando maldade, são pessoas que o coração são cheios de maldades, né? Atrapalhem o nosso crescimento no reino de Deus. Amém, gente? Vamos orar. Senhor, essa palavra é uma denúncia e é um alerta e faz com que o nosso coração se encha de temor. E nós queremos te pedir discernimento e sabedoria. Discernimento para, como semeadores da tua palavra, aprender a discernir a terra fértil da terra rochosa, da terra que não tem raiz, que as aves pegam, da terra espinhosa. Discernimento para não permitir que o joio contamine o trigo. Discernimento para não permitir que o joio roube a força do trigo e impeça o trigo de crescer. Senhor, tenha misericórdia. Não permita, Senhor. Guarda o nosso coração. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pessoal, até amanhã. Amanhã vamos continuar as parábolas de Jesus. Essa aula lúdica, né? Esse professor, o melhor mentor de todos os tempos, né? Cuidando de nós. Até amanhã. Um beijo.